Aqui é Takashi Miura e você está no Wasabi Atômico. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, Estreando Takashi Miura e Guga Monteiro, apresentamos o quadro Cinequinta do Wasabi Atômico, agora com Yuki Miura somente na edição. Neste quadro, a cada sexta-feira, fazemos análises de filmes de forma descontraída e nada profissional. Começou mais um Cinequinta e meu nome não é Takashi. Também não é Johnny, que é o nome do filme dessa semana. Uhul! Filmaço, aliás, hein? Já começando dando um pequeno spoiler. O filme nacional, mês nacional, é novamente com o Selton Mello, depois do Aí ó. palhaço. Mas esse filme não é só com o Selton Mello que tem em comum. Ele é em comum com todos os outros filmes que a gente trouxe nesse mês, mas a gente vai falar mais sobre na análise. Incrivelmente tem ligação com os outros filmes. A gente vai falar mais na análise, mas para situar e te introduzir nesse filme maravilhoso, que é Meu Nome Não É Johnny, filme de 2008, do diretor Mauro Lima. É um filme ali, um drama, uma autobiografia, né, de um traficante de drogas, que ao mesmo tempo que foi subindo na vida como traficante, ele ia se... Basicamente é uma boa sinopse do filme. Sim. Mas acho que. Não sei, né? Não vou falar, né? Mas acho que sempre nesse mundo não tem como você ganhar sempre, sabe? Uma hora você perde. Quando você perde. É aquela coisa, o pessoal fala que nesse mundo você tem que. Quando você tá no ápice, você tem que sair do jogo. O problema é que é muito mais difícil sair do jogo e muitos não querem, porque eles querem mais. Então é complicado. Meu objetivo é juntar 1 milhão. E qual é o seu objetivo, Guga? Torrar $1 milhão. Boa. Cena foda. O filme tem muitas dessas falas icônicas, assim. E pra começar, vamos falar então dos personagens. O filme ele vai girar em torno do João Estrela, que é o personagem do Selton Mello. A gente vai passar desde a infância dele até ele jovem adulto e até o finalzinho ali, aparenta tá, sei lá, chegando nos 40 anos, assim. É meio que a vida dele, né? E no começo do filme, assim, a gente tem uma apresentação da família dele. Ele já era de berço, né? Família rica, sempre teve acesso às coisas, assim, tipo, mano, a casa que ele mora é um absurdo, cara. São 3 andares, uma casa, tipo, Rio de Janeiro, área nobre, muito maneira. E assim, no início parece que a vida dele é de boa, os pais dele são tranquilos. Tem até uma hora lá que eles estouram um rojão na sala, numa cena inicial, parece que o pai vai brigar e o pai é de boa. Então assim, parece uma família super de boa. Só que depois, assim, uns 10 minutos de filme, tem uma cena em que os pais dele se separam, né? Porque o pai do João, ele pega uma doença e o cara simplesmente não quer se tratar, o que é muito bizarro. Também pensando, a pessoa, tipo, ficar doente, Eu conheço uma pessoa que passou por isso recentemente e é triste, mano. Mas outra coisa, também, se não for por esse lado da pessoa realmente não querer se tratar, pode ser também que ele tinha câncer, né? Não fica claro. E aí, né? E aí muitas pessoas não gostam de ser tratadas quando tem câncer porque às vezes não tem solução. Só aceita, tipo, você faz lá o tratamento, né? A quimioterapia, fica careca, sofre porque não é uma coisa confortável, já te adianto. Sim. E no final não adiantou de nada, ela ainda vai morrer. Você adia o processo, né? Com uma
mínima possibilidade de uma cura, talvez. E isso, olha lá. Sim, mas acho que não. E eu parecia que, sei lá, pra mim ele tinha tuberculose ali. Nossa, mas. Mas acho que já tinha cura. Sim. Em 97 já tinha cura, né? 90 e pouco. Parece que ele se passa, o filme é entre 82 e 95. Então, assim, ali no final dos anos 80 já tinha, assim. Devia ser câncer, provavelmente. Algum câncer, sei lá, de cerebral, alguma coisa assim, pra ele já ter um diagnóstico de tempo previsto, sabe? Mas Mas aí é só a coisa, mas a gente não foi atrás pra saber qual era o filme não foca Sim. nisso também. Isso daí não é tão O que relevante. isso implica, assim, é que deixou um pouco o personagem do João meio apático, a família dele. Ele ficou. Parece que ele se refugia muito com os amigos por conta dessa separação, deixou ele um pouco bad, assim. Aquela coisa normal de toda criança que, quando os pais se separam, fica um pouco triste. E aí, nessa de ficar juntando os amigos, aparentemente ele começou a morar com o pai. Ele continuou morando com o pai lá naquela casa. E aí ele começou a usar a casa dele, que é muito maneira, como um point de festa com os amigos. E aí que a gente é introduzido ao começo do trabalho dele, porque ele já aparece um pouquinho mais adulto. E o jeito que ele ganha pra poder, como ele mesmo fala, poder pôr gasolina no carro dele, ter dinheiro pra comer, sair, é vendendo droga nas festas que ele mesmo dá na casa dele. Uma coisa que não fica claro é como ele entrou nesse mundo, né? Mostra que ele, quando ele era jovem, com uns 10, 12 anos, ele começou a fumar, né, com os moleques, mas não mostra como ele chegou nesse caminho. Eu acho que ali foi uma introdução e talvez os amigos dele tenham mostrado pra ele o que era. Ele experimentou. E aí isso era uma coisa recorrente quando eles se juntavam, os amigos assim mais velhos, de ter drogas. E aí ele pensou, pô, por que eu não vendo isso? Eu sou o mais... que tem a melhor lábia da galera, eu sou um bom vendedor. Tanto que tem um amigo dele, que é recorrente no filme, que sempre tá nesses rolês com droga, e é uma pessoa bem sucedida, assim, tipo, ele provavelmente trabalha com alguma coisa de vendedor. Tem até uma hora que... tem uma hora lá que ele até fala que o João fala que ia fazer um investimento com ele e tudo mais, ele empresta o dinheiro e fala, não, empresta que eu sei que você é meu amigo desde pequeno. E é legal esse lado dos amigos dele, porque mostra que não é uma coisa que ele aprendeu com uma pessoa errada de fora, sabe? Aquilo ali já tava no antro dele há muito tempo. E eu acho isso uma crítica social legal de mostrar que a classe alta sempre teve nesse ramo de drogas, mais até do que as periferias, às vezes. Mas, voltando agora pros personagens, a gente tem também a Sofia, que é o par romântico, né, do João durante o filme. Ele vai conhecer ela assim, já quando ele já tava no ramo, né, numa balada. E a princípio, assim, parece que ela vai ser meio reclusa, ela não vai aceitar ele, ou ela vai ser difícil. Mas ela se encanta muito por ele. E, assim, até certo ponto do filme, parece que ela gostava mesmo dele, assim. E eles vão ter uma relação muito próxima. E ela vai desfrutar muito também junto dele. Principalmente dos momentos, assim, de glória dele, né? De quando ele começou a vender muito, que o ramo começou a dar certo. E aí eles vivem uns momentos muito bonitos, tem várias cenas legais, que eles vão viajar juntos, é bem maneiro, tem cenas de ciúme, é bem bonitinho essa parte do filme, e é legal. E a Cleo Pires dá um show de atuação também, ela tá muito bem no filme. E assim, fora ela como personagem assim, principal, os outros personagens são todos meio que recorrentes, eles aparecem pouco. Eles não têm tanta participação assim. Acho que um que eu posso citar, que também é um personagem bem recorrente, é um dos compradores do João, que volta e meia ele aparecia pra comprar com ele. Tipo, sempre tava muito louco. Tanto... Não, ambrosia. Essa palavra acho que não pode ir pro ar. Como é que fala? Ambrosia? Ambrosia. Uhum. Ele comprava muito ambrosia, só que tipo
Chegou num ponto que ele tava comprando tudo. E aí tava botando o trabalho do João em risco, né? Tipo, chegar 3 horas da manhã gritando, João Estrela! Lá no apartamento. E embaixo do... Porque quando o João começou a ter um pouquinho de grana, né? Ele comprou uma casa, um apartamento, né? Quando ele saiu da casa do pai dele e tal, porque vai acontecer umas coisas que a gente volta um pouco mais. Mas ele colocou a casa dele, o apartamento, embaixo de uma base policial, assim. Pra não levantar suspeitas, então, pra não levantar suspeitas, mas esse comprador fica enchendo o saco. Só voltando um pouquinho, antes da gente seguir pra como foi a fase de crescimento dele das drogas, acho que é bom realmente falar do pai dele, e principalmente da morte do pai dele, porque foi um momento que eu acho que foi o que desprendeu ele de ficar no pouco, porque ele antes vendia pouquinho, ele pegava uma quantidade para vender na festa dele só. E eu acho que o que desprendeu ele disso, de eu tenho que ir agora, ou eu vendo bastante, vou ter muita grana e vou começar a me bancar, ou o pai dele morre durante uma festa que ele tá dando. Então é triste, tanto que ele fica puto, ele fica transtornadaço. E é bizarro porque, pela condição do pai dele, eu achava que a mãe dele também tinha uma condição alta, assim, de vida, sabe? E você vai descobrir mais pra frente que não também. Ela, quando tá perto do final do filme, tem uma hora que ele fala um pouco da situação dele, né? E ele fala, depois que ele já tinha sido preso e tudo mais, tem uma cena que ele fala assim, juíza, eu tive que vender o único imóvel no nome da minha mãe para pagar o meu advogado. Eu não sou nenhum mestre do crime, nem nada. E aí eu acho que esse momento ele é muito importante. A cena também é muito legal, né? Porque enquanto tá tendo a festa, parece que ele vai tomar o remédio e ele começa a ficar sem ar. Ele deita assim e a música tocando lá embaixo, lá alta. E aí, tipo, o cara praticamente morreu deitado e não teve nem como pedir ajuda. E a galera lá se drogando hard lá embaixo. É uma cena bem impactante. Muito boa também. Pois aí, é isso aí que leva o João Estrela a sair da casa, né, do pai dele. Isso, e ir pra aquele apartamento que a gente falou que é embaixo da polícia. Bem do lado. Inclusive, momentos com a polícia são muito bons no filme. Tem um pequeno arcozinho dele com os policiais que ele fez chantagem. É muito bom. E nossa, esses momentos é muito foda, porque mostra como o João era um bosta no sentido do que ele ganha. Cara, os policiais começam a chantagear ele no momento lá do filme. E eles vão pra casa dele, a casa dele tá sem luz, mano. É muito bom. É tudo dinheiro. O que acontece? O problema do João, que é aquilo lá que todo mundo. Se você já ouviu isso, não sei se você é uma pessoa, mas falam que se você for vendedor de algo, você não deve utilizar. E você provavelmente vai viciar e você não vai ser. Então, o que acontece? O tanto que o João vendia, ele gastava para usar. Então, ele ficava gastando o dinheiro que ele vendia, ficava nesse ciclo até um ponto de que ele parou de pagar a conta de luz, de água, de gás. A casa dele tava uma bosta. E era uma casa da hora, sem nada. Ele não tinha telefone. Cortado o telefone. Não, e a Sofia tem uma hora que ela faz tarô, ela era taróloga, né? E ela tava fazendo tarô pra uma senhora lá. E do nada ele chega, mano, manda ela embora, eu quero cheirar pote na mesa. Tipo, ele puto, porque ele queria usar droga em cima da mesa. É muito bizarro, assim. E é maneiro que isso vai escalonando. E aí tem uns momentos que ele mesmo percebe que tá uma bosta. E em vez dele, tipo, rever e, tipo, tentar ficar ali onde ele tava. Porque eu acho que se ele tivesse ficado ainda com aquele fornecedor que ele tava ali no comecinho, que foi a senhora do Ambrosia. Ambrosia teria dado mais certo pra ele. Uma hora a casa ia cair, Google, diferente. Então ia demorar mais. Não, eu acho que sim, mas é como ele era peixe pequeno nessa época, ia demorar mais e eu acho que ele teria conseguido tirar mais grana, talvez até aberto um negócio. Ele abriu um negócio, pô, ele abriu um negócio de peixe. Ele abriu uma peixaria. Nossa, a peixaria que ele pegava as drogas dentro dos peixes.
Mas aí foi quando ele trocou pro... Mano, fala assim, o cara que ele troca, né, de fornecedor durante o filme. O primeiro é preso, que é o que fornecia a pequena quantidade. Aí ele vai pra senhorinha da Ambrósia. E depois ele troca pra um cara que parece muito o Cecil do Invencível. Sim, é verdade. Mano, ele parece Não, mas muito é que antes Cecil. do Cecil, ele tem um outro no meio, né? Que é o cara internacional que fica bandindo de pra ir pra fora. Sim, sim. Aí o cara internacional, que é o cara do... Meu plano é juntar R$1 milhão de reais. Ah, não, eu acho que o Cecil ele era o intermediador entre os Não, ele é o último, né? Né? Não. Eu acho que ele É assim que acontece, eu acho que pelo menos que eu me lembro. ele não era... É porque, tipo, ele não encontrava esse cara no exterior. Eu acho que o Cecil... Não, esse Season, você chama de Cara, Season? Que é Season? Sei lá o nome do cara. Season, o que é Season? É, O Season, não, tudo bem, vou falar o Season. Se você... Tá bom, chega, meu Deus, tá, para, idiota, vamos voltar aí. Sério. Que saco! A gente vai corrigindo o Invencível, vai. Tá bom. Vai. Tá bom. Porque, ó, cara, continua. claro que me atrapalhou o Season. Você tava falando. Acontece. Ele conhece o Cecil quando ele sai do mundo. Não é naquela cena do show? Que ele tá num showzinho lá. Não. Então, Sim, mas ele já saiu do negócio, né? é Não, é verdade. Lembrei, é isso mesmo. Ele Então, encontra esse cara hoje. no Ele sai- exterior. E aí Sim. o Cecil, ele verdade. dá o Cecil dá o dinheiro, dá as Cecil. drogas, ele leva pra esse cara do exterior, que falou, quero juntar $1 milhão. Então é isso. Entendi. Então, agora, depois dessa confusão toda, tá certo. Tá Mas beleza. enfim, eu acho que ele teria ficado melhor com a senhorinha. Ele teria se dado melhor se tivesse só com a senhorinha vendido aquela e ficado lá. Mas aí que o bagulho desandou de vez, porque ele começou a vender por quilo na peixaria, e aí ficou louco, porque ele que fornecia pros pequenos. Então ele virou um peixe grande dentro do bagulho, e mesmo assim ele ainda morava naquele apartamento ferrado. Sem luz, sem Mas água. ele começou a fazer exatamente do que a gente falou agora, ele começou a levar pro exterior. Ele fez um sobretudo cheio de bolsos, onde ele enfiava as drogas, ele ia na primeira classe, e ele chamou um amigo dele pra ir na econômica, levando as drogas. E aí ele faz um tour romântico. Sabe uma coisa engraçada? Ou uma coisa de Sebrondades? Esse filme me lembra um pouco aquela música lá do Legião Urbana, sabe? O Faroeste Caboclo. É Caboclo? Sim. Por ser uma Não, porque tipo, o tragédia, cara, a maioria das coisas. ele começou na vida lá e tal, e aí tem um momento da história lá do Promes da Música, eu me lembro, que ele, tipo, ele poderia ter saído dessa vida. Só que aí ele se afunda totalmente no inferno, ele vai, tipo, ele volta de novo por causa do vício e tudo mais. Não sei porque os dois, na minha cabeça, têm semelhanças. Eu acho que a questão Dos dos dois dois serem traficantes. brasileiros e serem histórias... os dois são traficantes, né? Mas eu acho que no Faroeste Caboclo é quando ele volta a beber e aí ele perde o emprego, né? Que ele tava com... Marceneiro, né? Mas então, aí ele voltou à vida normal, e aí ele não gostou da vida normal e voltou de novo pro tráfico. E uma coisa que o Johnny saiu da vida depois daquele lançado dos policiais, né? Que, tipo, os policiais fazem chantagem e tal, ele percebe que a casa ia cair, que ele ia se dar muito mal, só que ele faz tanta lábia que ele faz amizade com os policiais pegam um pouco de grana que ele conseguiu, né? Junto com aquele amigo dele lá que faz empréstimo do investimento dele. E aí esse investimento ele consegue pagar esses policiais, e os policiais meio que gostaram dele, eles ficaram com ele, e aí ele fala, não, vou sair dessa vida não tem futuro não. Aí ele abre uma boate, ele começa a tocar shows, só que aí como é que se chama? Cecil? Não, é Cecil. O Cecil chega... Cecil, fala certo. Cagar, maluco. Chega... Só porque eu falo errado não quer dizer que esteja certo, fala certo. Ele chega nele e começa a ofertar, tipo, muita grana pra ele, e aí ele voltar a usar as drogas que ele quer, e é isso. Tipo, em grande quantidade, né? De droga pura, porque ele fala, o Cecil fala que tem a droga mais pura de todas.
É legal que, assim, enquanto mostra o João acho que é em Paris, se divertindo em Veneza, com a Sofia lá, todo de boas, do nada, tipo, aparece o pessoal indo lá prender o Cecil. E tipo, ele já dá pra entender que ele já ia se... E aí demorou até pra acontecer, né? Porque ele só vai realmente preso depois, quando ele já tava querendo ir pra segunda vez pro exterior. Já tava, tipo, se organizando. Mas que bizarro. Sabe quanto tempo ele ficou quando ele virou peixe grande? Quanto tempo durou? 6 meses só. Pelo menos na reportagem da Globo lá fala que 6 meses estavam investigando essa quadrilha. É muito rápido, mas ao mesmo tempo parece muito longo. Tipo, ele virou grande, né? Eles não sabiam onde ele era pequeno, né? Quando ele era pequeno, nem devia estar no radar da polícia. Então, quando começou a virar pra internacional, né? Pra Paris, esses lugares aí, Europa em geral, aí começou a chamar atenção, né? Porque ele tava movendo dinheiro. Sim, com certeza. E ele, é o que a gente falou, ele era muito burro no sentido de... Ele não guardava nada, ele torrou todo o dinheiro que ele ganhou no exterior na lua de mel dele lá e tudo mais. E, tipo, quando ele voltou pro Brasil, ele já tava pobre de novo. Mas é bem maneiro a cena que ele vai preso, porque eu não imaginava que ia acontecer daquele jeito. A gente ia ter um lado da polícia, assim, tipo, ia ter um policial que ia investigar. E do nada, ele chega lá na casa, fala com os 2 amigos dele que estão ajudando. Daqui a pouco a gente vai de novo. E aí, quando ele vira, os caras já roubam a porta, chega a Polícia Federal! E aí começa todo mundo a deitar no chão. E aí eles vão presos. E aí vem a queda dele, né? Ele vai pra cadeia. Quanto é ambrosia no lugar, hein, Guga? Quanto é ambrosia no lugar? Nossa, tinha uma pilha de ambrosia. Como é 6 quilos de ambrosia? Na mesa, fazendo um vulcão. Ele ainda tinha um saco, ele tinha um saquinho no sapato. Consumo deles. Ele nem conhecia aquele pessoal, Guga. Exatamente. Aí que vem começa a ficar um pouco mais... Parece que vai ficar um pouco mais sério até entrar dentro da cadeia. Não, mas uma coisa antes de que ele vai ser julgado, né? Só que 2 coisas, né? Que aí a gente vai já levar um dos iniciais. Tem a juíza do caso, é a mãe do bicho de 7 cabeças. Começando, né? A gente tá começando. Olha! Aí, ó, primeiro... E só que agora... Você vai falar uma coisa. A cena é muito dramática, muito maneira, tal, todos as partes, né, do tribunal. Só que fica dando um zoom na cara das pessoas quando elas estão falando, que é muito distante. É a única coisa que quebra do filme total. Assim, o filme se leva uma seriedade da tudo, mas esses zooms que ficam dando nas cenas quando eles estão lá na delegacia, fica muito The Office, fica muito estranho lá no tribunal, lá no... parece coisa de documentário. Sim, é muito estranho, porque é bem devagarzinho e dá muito perto, chega muito perto. Uma coisa que a gente não falou e é bom citar também, lembra aquele o desgraçado que tava usando demais, o comprador do João, que foi lá no prédio à noite e gritou: João, eu quero comprar com você. Foi ele que dedou o João pra polícia, porque uma hora ele aparece lá na peixaria querendo comprar ele queria comprar quilos de ambrósia. E tipo, mano, what the fuck? Aí ele fala, mano, sobe daqui. É porque já tava tretado, ele já falou da última vez que ele foi lá 3 horas da manhã e encheu o saco. Mas mesmo assim, se você pega o cara fosse abordado, vamos supor, a polícia abordasse o cara, é uma coisa diferente quando você tem um pouquinho de grama e quando você tem tipo 5 quilos, 3 quilos, acho que era 2 quilos por peixe. Imagina, se pegassem ele ia dedar ele de todo jeito, então ele não podia comprar ali. E aí o cara de filho ainda vai e deda o cara. Esse cara é um filho. Tá com dó de traficante, Guga? Vou chamar o Capitão Nascimento aí pra te dar um corretivo. Nada, tá de boa. Eu tô totalmente a favor da prisão, pô. Inclusive, melhores cenas do filme são na prisão. O que é recheado de meme nas cenas da prisão é muito bom. Nossa, e que prisão merda que ele fica, porque ele não tem ensino superior, então ele fica na cela compartilhada com mais 20 pessoas. E a pessoa dormindo no chão, na rede. Ia ser um calor do... Viver meu Big Mac, mano.
McNugget, não sei o que. Nossa, é muito bom que eles trazem o cara lá que ele era do comando, né? E é um líder do comando, é transferido e o cara fica... Porque a regra é clara, não pode ter dois na mesma cadeia, né? Dois líderes. Aí chegou esse novo e ele começou já a botar a banca, né? A sensação tá muito suja, cara, que não sei o que. É muito bom. Tá muito quente, tá muito quente. As cenas dele são maravilhosas, é muito bom. E ele tá no bicho de 7 cabeças, Guga, o líder do tráfico. Sim, eu ia comentar isso, realmente. Mano, muito bom, muito bom. É muito linkado os dois filmes sem a gente precisar fazer nada. Foi muita coincidência, várias coisas. Ou destino. Não existe coincidência, Guga. Mas é muito bom, porque essa cena da cadeia é onde também tem um outro ponto-chave do protagonista, porque ele combina com os guardas, assim, que ele ia pagar pra eles, que eu acho que algum resto de dinheiro que ele tinha ainda, pra eles deixarem ele numa visita íntima. E aí eles deixam uma cela com vinho, com não sei o que, até uma caminha, se ele quisesse transar, teria lá. E aí a Sofia vem pra terminar com ele. E é bem bad, porque ela tem razão, mano. Eles, sei lá, ela falou várias vezes pra ele sair dessa merda e ele não saiu. E, tipo, ela já sabia que, tipo, mesmo se ela ficasse com ele, ela ia ter que esperar, tipo, sei lá, uns 5, 6 anos pra conseguir voltar a ter uma convivência com ele, né? Sim. E aí é onde o personagem dá uma quebra de novo, assim, depois do pai dele. Eu acho que esse é o segundo momento de queda brusca, assim, fora a cena seguinte do tribunal, né, que é onde ele... Só uma coisa aqui também, que ele tá batalhando na cadeia, né, porque a gente citou, né, e a interpretação do Selton Mello muito foda. Ele é viciado, né, ele é viciado em... perdão, censura, em ambrosia, ele é muito viciado. E aí, na cadeia, ele tá fazendo detox, né? Sim. E ele tá, tipo, fridadão, então ele fica lembrando. Ele até sonha mais com a ambrosia do que até a própria Sofia, do que da liberdade dele. Ele fica pensando, lembrando de cenas, tipo, várias cenas do filme dele cheirando, então... Ele tá muito doido. O vício dele corroendo. E ainda por cima a gente ganha de bônus, antes de sair da cena da cadeia, a cena maravilhosa dos africanos, dele sendo tradutor. Essa cena é muito meme. Eu acho que todo mundo conhece essa cena do filme do que o próprio. É muito bom. Essa muito suja. Fala pra esses malucos aí que se eles não limpar essa ela vai cantar. Aí ele... Excuse me, sir. Excuse me, gentleman. A gente tá pedindo assim pra vocês deixarem um pouquinho mais limpo. Ele manda o seu amigo se você vai se também. Eu não vou limpar nenhuma, não. Ô, Estrela, eu já assisti muito filme em inglês, ele tá mandando... Fuck me, fuck you. Fuck you, fuck tu, fuck tu. Fuck me, fuck começa tu. a pular no maluco, começa a brigar. Muito bom essa cena. Essa cena é cinema. Absolute cinema. Nossa, é muito, muito bom, muito bom. E aí vem o final, né, do filme. Que só uma coisa que a gente não falou, só porque é engraçado, que é meio distante, é que na cadeia, eles reforçam, até eles acham que no momento que o João foi fazer a visita íntima, que ele é X9. E X9 na cadeia é vapo. Mas aí tem uma cena que eu não vou me aprofundar muito, mas acho engraçado, que é misturante, que tem um japonês na cadeia, um tiozão japonês. E aí, o Johnny fica me pensando, mano, que esse japonês? Não liga, só que eles falam assim, eu acho que ele é o X9. Aí do nada tem uma cena onde todo mundo da cadeia reboca o japonês, mete paulada, fuzila de soco. Aí o Johnny fica, não mata o japonês não, sei lá o que. E aí o maluco fala assim, tá achando o que, o Playboy? Aqui é cadeia, mas o japonês só apanhou, só serviu a apanhar. Foi revocado. Se o cara era mesmo X9. Não revela se ele é X9, parece que não. Então, é muito bizarro. Mas voltando pros finais. Aí vem o grande julgamento, né, dele. É bizarro porque, assim, como ele era usuário, e ele tinha um laudo lá que ele fez comprovando que ele estava viciado em ambrósia, ele poderia culpar os amigos dele. E falar, eu nunca vi esses dois, foram eles que trouxeram a droga, e eu sou só o usuário, eu tava indo lá comprar.
Se ele mandasse essa, ele poderia sair. Aí ele falou, aí a escolha é sua, se você não falar. Mas, tipo, ele ia ferrar os amigos. E aí ficou nessa tensão até o julgamento. Eu até virei pro Takashi antes e falei, mano, eu acho que ele vai fuder o amigo dele. Que até agora ele só foi filho do... Eu achei que ele ia continuar até o final do filme. E... não, né? É uma cena bem bonita que ele fala real, né? Ele não era traficante como eles acharam. Porque eles estavam com crime de quadrilha, né? Sim, ele nem sabia o que acontecia de fato, ele só distribuía, ele só era vendedor. Ele só era usuário, segundo. Não usuário, mas ele vendia, mas o que ele vendia ele comprava. Tanto que ele falou: não tenho nenhuma posse, nada. Eu não tenho casa, eu não tenho esquema, eu não sou um traficante, eu sou só um cara que vendia pra poder consumir. E. Meio que sinto os amigos dele, né, nesse processo, falando que os amigos dele não tem nada a ver com isso, eles não eram quadrilhos, só estavam lá. Tanto que é bonito porque os amigos dele estavam tão desacreditados nele que a amiga dele, ela tava com. Acho que ela tinha uma filha pequena. Ela veio vestida de crente, falando que ela achou Jesus. E aí ela fala: juiz, eu vou ler aqui o salmo, não sei o que. A juíza dá o maior corte seco. Fala: aqui não é púlpito de igreja, não é pra você ler nada aqui. A mina tranca de um jeito que eu falei. Mas pensa comigo que ela foi pra cadeia. A dela deve ter porrada. E ela não era boa de lábio que nem o João. Não, mas no final deu Mas aí uma coisa rapidinho, eu não sei se aí o que dá uma pesquisada ou qualquer coisa, se é verdade que negócio que dizem que se você lê um livro, você diminui sua pena, e se você entrar pra igreja também, como aí você entra como esqueci o nome, bom comportamento, você é liberado mais cedo. Talvez possa ter sido isso que ela tava tentando fazer. Tem alguns desses, mas eu acho que é mais nos Estados Unidos, não sei se no Brasil tem exatamente essas coisas. Mas aí, whatever, a gente depois vê essa informação e o Will que adiciona aí se é ou não. Mas... no final, ela absorve os amigos dele, são absolvidos do caso, e ele, apesar de não conseguir se safar dele, ele mesmo assim ainda é usuário, e depois de falar toda a real mesmo, e ainda ter convencido a juíza, ela conseguiu a transferência dele da cadeia para um centro de reabilitação para pessoas usuárias de drogas, no caso um manicômio. Exatamente. Coincidência não. E caralho, outro manicômio cheio de doido, exatamente como o bicho de cabeça, os malucos tudo zoados da cabeça. E assim, o pior é que ele chega lá e ele é mó boyzinho dentro do negócio. Ele chega, tem uma cama pra ele, os loucos lá até falam: nossa, você deu maior sorte, já veio com um papelão, nossa, veio sem nada. E aí, tipo, depois ele tem uma televisãozinha até, então assim, eu acho que até foi bom pra ele, que ele deve ter desintoxicado real da droga, mas naquele ambiente merda não tem jeito, ele não muda, inclusive tem uma treta dele com outro cara lá que é loucão lá e quer bater a barra de... Mano, é bizarro quando ele chega no manicômio, sempre tem o doidinho amigo, vem e dá uma espada pra ele. Fala, um dia você vai precisar disso, um dia você vai precisar. Ele vira e fala: aquele cara ali é bem louco, se ele encascar com você, ele vai tentar te matar, aí você pode usar isso aqui. E não dá outra, né? Ele tá assistindo TV, o cara encasca, quer que ele desligue, aí ele pega uma barra de ferro e vem pra cima. E aí eles tretam e tudo mais, depois é apartada a briga. E aí o cara até fala pra ele: você é louco, você podia ter morrido, playboy. Não sei o que. Todo mundo chama ele de playboy. Sim, mas ele era, né? Ele era, né? E aí a gente tem a conclusão, ele saindo. E é legal que aquele mesmo amigo que emprestou o dinheiro pra ele é quem veio buscar ele na saída da internação dele. Ele parece já tá bem mais velho. E aí, assim, ele... antes de encerrar o filme, né? Parece que ele tá bem. Ele vê a mãe dele. E aí, assim, a última cena é ele indo ver a Sofia. E quando ele chega, ela já teve um filho. Ela provavelmente já casou. E eu acho que foi legal pra ele pôr um ponto final. Porque ele acho que queria só ver ela de novo. Ou talvez se desculpar. Não tem som essa cena. Ela é bem legal porque
a gente fica na perspectiva do carro, do amigo no carro, vendo ele descer e ir até lá no apartamento dela. Ela desce, fala com ele, com o bebê no colo, e depois ela sobe, ele volta pro carro e ele volta feliz. E assim como se ele tivesse resolvido, bem resolvido, e o filme acaba e mostra que é baseado, né, numa história real, e que o João de verdade virou produtor musical depois e acabou saindo dessa vida de traficante. De usuário. Usuário e traficante, os dois. Sim. Mas e Muito aí, legal. terminou o filme numa good vibes que eu não imaginava. Um filme cheio de emoções, cheio de memes, cheio de história. Filmaço. Pra fechar com chave de ouro o mês de filmes nacionais do Cinequim. Ah, só uma coisa. O filme termina em 1997, o ano que começa a Tropa de Elite. Nossa, é verdade! Aí, ó. Nossa, linkou todos os filmes. Todos os filmes anteriores têm um link com esse. E, cara, eu acho assim, de todos os filmes, eu acho que ele é o melhor em ritmo e, tipo, que ele é balanceado em tudo. Uhum. Humor, Sim. Eu acho que tensão. eu acho que ele é um nota 10, cara, pra mim. Questão de nota, eu dou 10, eu acho que ele é mais balanceado. Sim. Ele clica tudo que um filme. Ele faz todo o checklist. Sim, e ele é divertido, ele é legal, ele põe momentos de tensão, você fica querendo saber Comédia, o que vai acontecer. A comédia é muito boa. Então, e parece que toda situação que é tensa, do nada se torna comédia. Parece que virou Brasil, né? Aquele. Exatamente. Virar um momento de. Eita. Mas é bem legal. O filme ele traz emoções muito boas. Sim, e todas as interpretações estão do c... né? Selton Mello tá arregaçando. E realmente. Ele, a Cleo. Filmaço. Se você nunca assistiu, eu acho que vale muito a pena. A minha nota. pela A Netflix, minha né? nota. A minha nota. Ah, sim. Sua nota, desculpa. Que é isso? Que desumilde. Tá bom então, né? Não precisa não. Tô assistindo muito filme em inglês, Takashi. Fuck you, vai logo com essa nota. Nota 10, Guga. Nota 10, Guga. Ficar roubando isso, negócio. Fuck tu, maluco. Vou fazer que nem fizeram com o japonês. Só porque o japonês era gordo, né? O preconceito. O preconceito, só porque ele era X-Dog. Seguindo o baile. Se você não assistiu, é uma boa pedida. Tá na Netflix, né? A gente assistiu pela Netflix. Netflix da Amazon. Na Amazon. Tá na Amazon. Na Amazon. Podem assistir lá, vale muito a pena. Se você já assistiu, achou, faltou alguma coisa que a gente falou aqui da análise, escreve aí nos comentários, deixa um like, se inscreve aí no canal. Lembrando que o Wasabi é um podcast também, está no Spotify. Eu já escutei uns, mano, é muito foda. Sim, e nós temos outras redes sociais, tem o nosso Instagram e também estamos no TikTok. Mas é isso. Mas é isso, vejo vocês então semana que vem no próximo Cine. Mas calma aí. Porque semana que vem é um Cinequinta especial, mas a gente deixa pra semana que vem, não é mesmo, Guguinha? Exatamente. Vai ter uma préviazinha dele aí logo mais. Então é isso. Um abraço pra todos, até semana que vem. Um beijão, um abração. Falou! Falou!